Olá, estudantes da Rede Municipal de Paulista. Como é que vocês estão? Preparados para mais uma aula? Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente de Ciências Humanas, vamos ter aula de Geografia para as turmas do primeiro e segundo ano. E o tema da nossa aula de hoje é Origens do Povo Brasileiro. Vamos conhecer, vamos descobrir quais eram os povos que estavam aqui, que vieram aqui para a nossa terra. Por que é que o nosso país é um país tão miscigenado, tão misturado? Vamos juntos? Então vamos lá. Isto é o Brasil. Olha só essa fotografia, este desenho. O Brasil é um país que possui pessoas bem diferentes, né? Tons de pele diferentes, o tipo de cabelo é diferente. Isso porque aqui no nosso país nós temos aí vários outros povos que vieram para cá, que já estavam aqui também. Por isso que a gente pode falar que somos um país miscigenado. Isso quer dizer que temos aí várias origens, vários povos. Se você observar na sua rua ou na sua escola, as pessoas não são iguais, né? O tom de pele é diferente, o tipo de cabelo, os traços do rosto também é diferente. E isso não está relacionado apenas à nossa família, mas sim aos nossos antepassados. A nossa família veio de que povo? Tem origem em que povoado? Será que foi algum imigrante que veio para cá? Ou será que foi algum povo que já estava aqui? Vamos falar sobre isso na nossa aula, tá? O nosso país tem 3 grupos principais que formaram aqui os brasileiros. Temos aí os indígenas, os europeus e os africanos. Olha aí essa figura que eu trouxe para vocês, com uma representação, né, de como seriam os traços desses povos. E a gente vai explorar mais a fundo esses 3 povos, tá? Mas depois vamos conhecer alguns outros que também vieram para cá e que a gente pode até encontrar também andando pelas ruas. Pessoas de outras origens, de outros países. Vamos começar pelo principal, que são os povos indígenas. Olha quantas etnias, quantos grupos a gente consegue observar nessa imagem. Tem gente que pensa que o povo indígena é um povo só. Tá muito enganado, tá? São diversos povos, diversas formas de enfeitar o seu corpo, diversas formas de falar, diversos locais que foram habitados também. Mas eu não poderia falar do povo indígena sem antes voltar um pouco na história, né? Foram os primeiros povos que habitaram essas terras aqui do Brasil. Quando o Brasil foi colonizado, os povos indígenas já estavam aqui, já habitavam, já viviam por aqui, caçavam, pescavam, usavam tudo que a natureza tinha a oferecer. Preservavam também as terras, tá bom? E é um povo de muita cultura, modos de se alimentar, modos de fazer suas danças, seus rituais, suas divindades, sempre tudo voltado a elementos da natureza, a seres da natureza. Eles têm essa cultura, essa preservação, como eu falei para vocês. E observa novamente aí essa imagem, ó, povos diferentes, jeitos diferentes. As pinturas também são diferentes. Cada etnia tem o seu jeito de se pintar. Se for um homem, é uma pintura. Se for mulher, outra pintura. Se for criança, se for casado, se for solteiro. Então, não existe só uma forma de representar o povo indígena. Não existe um modelo único de representar esse povo. São várias formas diferentes e várias culturas que aprendemos com eles. Muito do que a gente fala, muito do que a gente faz
herdamos dos povos indígenas. Tanto é que a gente deveria falar a língua tupi, deveríamos falar mais do tupi, porque era o povo que estava aqui no Brasil, bem no início de tudo. E eu trouxe aqui esse mapa para você observar um pouco dos povos indígenas na época do descobrimento do Brasil. Olha só, todas as terras do Brasil eram povoadas por diversos povos. Entre eles temos o povo Tupi-Guarani, o povo G, Aruaque, Caribe, Pano, Tucano, Charrua e outros grupos. Não tem nem como a gente citar aqui, porque eram mais de 2 milhões de habitantes. As terras aqui do Brasil tinham muitos indígenas. Infelizmente, com o passar do tempo, esses povos foram diminuindo devido à escravidão que eles sofreram, devido também a algumas mortes que aconteceram aqui no Brasil. Porém, são povos que ainda vivem, que ainda existem e que lutam para manter a sua cultura viva. O outro povo é o povo africano. Eu trouxe essa fotografia, essa pintura bastante antiga para mostrar um pouco da cultura. Com os africanos foi diferente, tá? Os indígenas já estavam aqui. Os africanos, eles foram trazidos para cá, mas vieram na condição de escravos. Viviam lá na África, vieram para cá em navios, que a gente chama de navios negreiros, para serem escravizados, trabalhar nas lavouras de café e em outros tipos de lavouras que foram surgindo ao longo do tempo. Foi um povo que, apesar de ter a sua cultura bastante diversificada, eles foram proibidos de praticar sua cultura, proibidos de cantar, de praticar sua religião. E atualmente o povo negro ainda sofre muito com isso, né? Eles são discriminados, sofrem preconceito com a sua religião. E o que a gente herdou do povo africano? Além da culinária, que muito do que a gente come veio também da origem africana, a questão da música, da dança, de usar adereços, herdamos também do povo africano, que habitaram aqui, as terras do Brasil, que sofreram bastante e que permaneceram aqui por muitos e muitos anos também. E temos aí o povo europeu. Nessa questão a gente vai falar dos portugueses, tá? Observa aí essa pintura. Vieram para cá em expedições. Saíram lá da Europa, de Portugal, e iam em navegações em busca de especiarias, de ouro, de metais preciosos. E em uma dessas expedições chegaram aqui nas terras do Brasil. E você pode observar aí nessa pintura o encontro, né, desses povos, do povo indígena assustado, pois nunca viram uma embarcação desse jeito, uma caravela, nunca viram povos vestidos, a pele branca. E os povos europeus também assustados, né, porque os povos indígenas tinham suas características, seu jeito de se vestir. E os europeus vieram para cá, colonizaram as terras brasileiras, tanto é que hoje nós falamos o português, devido aos portugueses que vieram para cá. E eu trouxe aí esse mapa para você observar um pouco dessas viagens que eles faziam, ó. Eles exploravam as terras, iam conquistando as terras, descobrindo metais, descobrindo entre tantas coisas. E as viagens eram longas, porque eram feitas em embarcações. E cada setinha que você observa tem uma cor diferente, porque aí representa uma viagem diferente que eles faziam. Além desses 3 povos, que é a nossa base, a base da nossa cultura, a base das nossas características, nós temos também os imigrantes que vieram aqui para o Brasil. Olha o gráfico que eu trouxe para vocês. Mostra aí os que vieram para o Brasil. Temos italianos, portugueses, espanhóis,
alemães, japoneses, russos e outros diversos povos. E as imigrações começaram a acontecer em 1850, quando não podia mais ser escravizados. As pessoas, os escravos, não podiam mais viver nessa condição de escravidão. Então, para continuar o processo aqui nas nossas terras de comércio, de plantação, de lavoura, pessoas foram tragas para cá para trabalhar. Agora eu vou falar um pouco dessas pessoas, desses povos, nacionalidades que vieram aqui. Eu vou citar apenas algum exemplo simples, porque se a gente for realmente entrar na questão geográfica, no local que eles vieram, a gente vai falar muito e não vai conseguir concluir. Primeiro vamos falar sobre os suíços. Olha essa fotografia bastante antiga. Os suíços vieram para cá devido à falta de terras lá na Suíça e imigraram para cá, para nosso país. Foram cerca de 2.000 pessoas que vieram há muito tempo. Temos também aí os alemães, que vieram aqui para aquela região do sul, lá no Rio de Janeiro, em busca também de terras para o cultivo. Tanto é que atualmente, na região sul, nós temos aí algumas características de casas, de bairros alemães também. Porque como esses povos vieram para cá, a cultura também vem. O modo de vida deles também vem com eles. Agora vamos falar um pouco dos italianos. Vieram para substituir o povo que foi escravizado. Trabalhar um pouco ali na colheita do café. Porque o café rendeu bastante dinheiro, movimentou muito a economia do nosso país. E movimenta até hoje também. E os portugueses? Os portugueses já estavam aqui, né? Mas os que vieram depois como imigrantes se organizaram e eles ensinavam bastante sobre a sua música, sobre a sua religião, sobre o seu idioma, sobre a língua que eles falavam, que é a língua portuguesa. Tivemos também aqui japoneses que vieram para cá trabalhar também na lavoura do café, ali na região de São Paulo. E atualmente São Paulo ele é considerado um dos lugares que mais tem japoneses. Existem bairros e muitos espaços lá que são dos povos japoneses, sociedades, podemos falar assim. Vieram também povos do Oriente Médio, devido a guerras que acontecia lá, algumas perseguições também. E ó, eu trouxe um passaporte para vocês observarem. Olha como é diferente o jeito que eles escreviam, as letras, o formato, né? Porque quando vem de outro país, a língua que se falava lá, o jeito de se vestir é diferente. E por que é que eu citei para vocês tantas nacionalidades, tantos povos diferentes? Porque, ó, nosso país tem essa diversidade. Quando você sair nas ruas, dá uma observada nas pessoas que você vai encontrar. São todas diferentes, características diferentes, porque provavelmente a origem também é diferente. E o que é que a gente ganha com isso? Uma riqueza cultural. O nosso país está sempre de portas abertas para que outras pessoas de outros países possam vir para cá, que é o que a gente chama de imigração, e com isso eles trazem a cultura. Geralmente no centro das cidades a gente encontra lojas dos chineses, loja dos japoneses, e lá a gente também observa produtos diferentes do que a gente tem, coisas diferentes do que a gente usa. Muitas vezes também está relacionado ao modo de vestir. Dependendo da região, o clima é diferente. Aqui é um lugar mais quente, é um país tropical. Nós usamos roupas mais leves, roupas mais curtas. Porém, se vier de outro país, a depender, vai precisar de
vai usar roupas mais quentes, que protejam do frio, ou roupas mais longas, que protejam do sol. Então, a gente tem essa diferença, dependendo da localização, dependendo do país, dependendo da região, o modo de se vestir, o modo de falar, as comidas também vai ser diferente. E isso não acontece só de países diferentes. No Brasil existem regiões. Existem 5 regiões e cada região tem o seu modo também. Nós somos do Nordeste. Aqui no Nordeste a gente fala mais arrastado, a gente tem o nosso jeito, umas músicas, a gente escuta forró, entre outras também. Temos o frevo, que é uma dança cultural aqui de Pernambuco. Mas lá em São Paulo, eles têm um jeitinho de falar diferente, o sotaque é diferente. As roupas precisam ser um pouco mais agasalhadas, porque em uma determinada época faz frio. A comida que eles comem, às vezes, também é diferente. Aqui a gente come muito cuscuz. Lá eles não têm essa cultura. Também existem outros tipos de música. Então, em um mesmo país, vamos ter culturas diferentes, modos diferentes. E em outros países, essas diferenças vão ser maiores ainda. E o que mais é interessante em tudo isso é que quando nós juntamos, quando nós conhecemos, nós aumentamos a nossa cultura, aumentamos o nosso conhecimento. Por isso que é tão interessante a gente pesquisar sobre outros povos, conhecer outros modos de viver, outras brincadeiras. As crianças de outros países, elas brincam como? Quais são as músicas que elas gostam de ouvir? Apesar de que atualmente aqui no Brasil a gente escuta muito músicas de outros países, né? E isso faz com que temos aí esse país diverso, essa cultura diversificada. O Brasil é isso, né? É um país rico em cultura. Agora vamos para o nosso desafio de hoje. Desafio: pesquise com seus familiares sobre a origem da sua família. Será que sua família é de origem indígena, portuguesa, origem africana? Ou será que tem origem de pessoas que vieram do Japão, origem dos japoneses? Faz essa pesquisa, pergunta aí para os seus familiares e aí você vai conhecer sobre a sua origem, sobre a sua família e quem sabe aprender um pouco mais sobre eles. Vai ser bastante interessante essa pesquisa, né? Então, você pode fazer em forma de desenho ou você pode pedir ajuda aí para escrever sobre a origem da sua família. Mas é uma origem que você vai ter que ir bem no fundo, lá no início do tempo, tá? Então, tem que ser uma pesquisa bem aprofundada, tá bom? Outra dica para você descobrir sobre isso é observando o seu nome. O seu nome completo. Vai ter também algumas informações no sobrenome, sobre a origem da sua família. Então, na nossa próxima aula eu vou perguntar sobre isso, tá? Quero ver se você fez a sua pesquisa. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Um grande beijo e tchau, tchau!